queridos, bom dia, graça e paz. Com muita alegria estamos mais uma vez por aqui para a transmissão do culto ao Senhor, quando vamos ter momento de louvor e exposição da palavra de Deus. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Você é bem-vindo a esta transmissão. Obrigado por estar sintonizado conosco. Chame aí sua família, compartilhe, avisem aos seus. Vamos ter esse tempo agora de culto, um tempo de exposição, de ministração da palavra do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos aproveitar esse dia. Esse dia pertence ao Senhor. Você, onde estiver, você que é um cristão, um filho, uma filha de Deus, possa estar nos acompanhando, orando e envolvidos neste momento de culto. Nosso desejo é que tudo esteja indo bem com todos vocês, que a paz de Deus esteja no coração, na vida, na família de cada um de vocês. Queremos também, desde já, transmitir o nosso abraço a todos os pastores, aqueles que cooperam aqui conosco, que faz parte aqui da equipe ministerial, todos os pastores do Brasil. Essa semana é a semana que celebramos o Dia do Pastor. Algumas denominações têm como definido o dia 8, e no nosso caso temos como definido sempre o segundo domingo de junho. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida de cada pastor, que Deus o abençoe, que possamos continuar firmes, desempenhando esse ministério para o qual fomos chamados. Aos nossos amados aqui, pastores aqui da igreja, o nosso abraço, o nosso apreço e a nossa oração para que o Senhor continue abençoando a vida de vocês também, onde vocês estiverem, ok? Vamos agora nos preparar para o toque do shofar. A seguir vamos estar orando ao Senhor e depois louvando ao Senhor. Prepare aí seu coração, sua casa, o ambiente da sua família, né? E vamos estar todos envolvidos neste culto ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Onde você estiver na sua casa, diga glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Amado Pai, querido Deus, nós estamos agora como igreja do Senhor Jesus Cristo, reunidos mesmo através da internet. Há agora, Pai, uma sintonia, uma ligação. Estamos focados, Pai, em ouvir a Tua palavra, em adorar ao Senhor. Estamos agora todos unidos para proclamar
as verdades da Tua palavra. Obrigado, Pai, por este dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Santo Deus, pela vida de cada pastor, seja ele de que denominação for, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, sobre a família e sobre o ministério. Nesse tempo, Pai, tão especial, que o Senhor esteja sustentando as nossas vidas, trazendo sobre nós uma unção, uma capacitação de sabedoria específica para este tempo. Querido Pai, pedimos a bênção do Senhor para aquelas pessoas que estão assistindo esta transmissão. Que o Senhor visite cada lar, cada coração, e que a boa semente da palavra do Senhor encontre lugar nas vidas, nos corações, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas. Visita, Pai, cada família de cada brasileiro. E o Senhor, Pai, possa estar agora suprindo a necessidade de cada um. Que o Senhor possa também estar suprindo a necessidade da nação, necessidades coletivas. Que o Senhor, Santo Deus, possa estar liberando sobre a nação uma unção de cura. Ó Deus, que haja cura na nossa nação, de todos que estão enfermos, não só da enfermidade, do vírus que assola o mundo, que está aqui também na nossa nação, mas de toda e qualquer enfermidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre os médicos, enfermeiros, paramédicos, equipes de apoio. Que o Senhor também os guarde, que o Senhor os preserve, em nome de Jesus. Venha, Pai, nos abençoar. Manda reforço de anjos para a nossa nação. Manda reforço de anjo para este lugar daqui, de onde estamos transmitindo, Pai, esse culto e a Tua palavra. Fica conosco, Pai, e que Teu Espírito mesmo, Ele vá nos conduzindo. Oramos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Diga aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Estamos em culto ao Senhor. Vamos adorá-los, queridos. Amém. Graça e paz, querida igreja. Muito bom estarmos juntos agora para adorar o Senhor. Seja aí você que está na sua casa, já deu um abraço, porque dentro de casa você pode, né? Tá todo mundo aí higienizado. Dá um abraço pro seu irmão em Cristo, seu esposo, seu filho, seu pai. Dá um abraço, saúde a ele, a ela, com a paz, com a graça do Senhor. A gente já tá todo com a mãozinha limpinha aqui, a gente pode dar um soquinho na paz do Senhor. Paz do Senhor. Então, é essa maravilhosa graça, maravilhosa paz que só o Senhor pode nos dar, que nos trouxe até aqui, até esse ponto, que pela graça de Jesus nós fomos salvos, amém? Então vamos louvar com esse cântico que tem por título Maravilhosa Graça. Só Ele tem poder sobre o pecado, seu amor poderoso. Ele é o Rei da Glória, o poderoso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, oh, oh. Maravilhosa graça de Jesus. Ela está aí, disponível para todos. Deus não faz acepção de pessoas, jamais o fez, jamais o fará. Todos são bem-vindos, mas para isso é preciso crer que Ele, a graça de Jesus, o seu sangue, Ele é quem pode e tem o poder para nos salvar de todos os pecados. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvá-lo? Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme só com a sua voz. A terra treme com sua voz e nos
maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh, maravilhosa graça, oh, teu amor que não falha, tomou o teu lugar, o meu lugar, o meu lugar, levou a nossa cruz, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, declare, aleluia, minha dívida pagou, oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou, aleluia, pela graça, maravilhosa graça de Jesus, nós somos salvos. Só essa graça pode trazer paz ao caos dos homens. Aleluia. Declare. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo dos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, os povos, todas as raças, aleluia. Na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh, maravilhosa graça, oh, teu amor que não falha, aleluia, tomou o meu lugar, aleluia, exalte ao Senhor com todo o fôlego. Seu sangue me salvou, minhas dívidas estão pagas para toda a eternidade, aleluia. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Se você ainda não se sente livre em Cristo Jesus, essa é a hora, esse é o lugar, entregue-se a Ele, e a sua maravilhosa graça reinará com justiça em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua cidade, no seu país, em toda a face da terra. Assim será, se você crer, porque o Senhor é digno. Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar, em favor de toda a humanidade. Vamos exaltar esse Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, declare. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 maravilhosa. Oh, aleluia. Teu amor que nunca falha. Oh, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, já está paga a dívida. Minha dívida pagou, não há mais condenação para aquele que nele crê. Oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, nós somos livres do fardo do pecado, do salário do pecado que é a morte. E vivos estamos, livres somos para todo sempre ao lado de Cristo Jesus. Amém. Ele é o único que tem poder para salvar. Vamos louvá-lo com esse cântico, poder para salvar, porque todos necessitam de um amor perfeito, todos necessitam de perdão e compaixão.
A Bíblia ensina que todos carecemos da glória de Deus, todos pecamos e fomos destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Só será livre aquele que nele entregar sua vida a Ele, Cristo Jesus. Porque todos necessitam desse amor perfeito. Você procura um amor perfeito e Jesus é esse amor perfeito. Aleluia. Vamos louvá-lo. Todos necessitamos de um amor perfeito, Jesus. Perdão, compaixão. Todos necessitamos dessa graça, dessa esperança de um Deus que salva. Esse é o nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Todos necessitam de um amor perfeito. Declare, meu querido, querida, você precisa. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E Ele move as montanhas para te salvar. Aleluia! Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Ele venceu a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita com os nossos medos, falhas, temores, dúvidas, receios. Entregamos a Ele e Ele vai nos receber, não apenas com os braços abertos, mas com toda a sua plenitude aberta, para nos sarar, para nos salvar, para nos resgatar de nós mesmos. Me aceitas? Declare. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, Jesus. Enche o meu viver. Entregue-se a Ele. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. E Ele moverá as montanhas pra te salvar. Aleluia. Declare com fé. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Oh, tem poder pra salvar pra todos sempre, sempre. Aleluia. Salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o mundo possa ver brilhar a luz de Cristo Jesus na sua vida, meu querido, minha querida, nessa hora, para que as boas novas de salvação sejam espalhadas por toda a terra. Aleluia. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para
Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantemos, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Ele move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Ele venceu a morte. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Ele move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Somente Ele tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Ele venceu. Que seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o mundo veja essa luz brilhando em nós. Amém. Essa luz que não vem de nós, mas vem dele, vivo em nós. Vamos apresentar a Ele agora os dízimos, as ofertas. Isso é uma ordenança do Senhor, mas é preciso fazermos de forma que seja alegre, de forma que manifeste e expresse a nossa gratidão ao Deus. Esse Deus que tem poder para salvar e que deu tudo por nós, que nos livra de tantas circunstâncias, mas também cuida de nós, nos quebrantando quando precisamos enfrentar certas circunstâncias. Nós viemos aqui para adorar a esse Deus. Vim para adorar-te. Meu querido, minha querida, que você possa estar também ao longo da semana. Se você ainda não teve essa oportunidade de cumprir esse propósito, essa ordenança do Senhor, mas fazer um sacrifício de louvor e adoração ao seu Deus. Que você possa para a igreja, você pode fazer o contato com a secretaria da igreja, são das contas da igreja, nos boletins, na internet, que você possa fazer antes de mais nada, tudo isso em gratidão, louvor ao nosso Deus. Que mais do que recursos, entreguemos ao Senhor toda a nossa vida, que a nossa vida seja consagrada a esse Deus, porque nós viemos para adorar-te, Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Ele é a luz das nações. Luz do mundo, a terra, a que eu pudesse te ver. Aleluia. Tua beleza me adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
dizer que és meu Deus, és totalmente amado, Ele é totalmente digno, aleluia, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei. Ele deu tudo por nós. Dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Você nunca saberá, minha querida. O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostre-se diante dele, a ele toda honra e toda glória. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Declare que ele é digno, tu és digno, Senhor. Tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para provar, vim para dizer que és Deus, és amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A ti seja toda a honra e toda a glória, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, consagrar a Ele nossas vidas, os dízimos e as ofertas. Poderoso Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pela tua mão bondosa sobre cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas provisões, pelas ministrações do teu Espírito, pela tua palavra. Obrigado pelos livramentos, pela proteção. Nós, Pai, consagramos ao Senhor mais uma vez as nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória do Senhor. Tudo que teremos e tudo que seremos, que seja para a honra e glória do Senhor. Queremos que todo o nosso ser possa servir para a glória de Jesus. Consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que são trazidos à tua casa, não só estas trazidas agora, mas aquela que os teus filhos têm encaminhado à tua casa. E, Pai, pedir que o Senhor, de forma sobrenatural, as multipliques, como fez com os pães e os peixinhos, e que este recurso cumpram o propósito para o qual eles foram estabelecidos. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, não somente quanto aos dízimos e às ofertas, mas também fiéis em outras situações, fiéis à tua palavra,
fiéis aos teus mandamentos, que as tuas promessas se cumpram na vida do teu povo, que faça-nos prosperar, faça, Pai, a tua casa prosperar, que nada nos falte. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. O povo de Deus, onde estiver, digam todos amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor ao seu coração, dando continuidade à série de mensagens sobre a profecia de Joel. Joel é uma profecia que tem 3 capítulos e nós já temos ministrado sobre o capítulo 1, capítulo 2 e agora estamos no capítulo 3. O tema dessa série de palavras é Jeová é Deus, é tempo de buscar, é tempo de voltar para o Senhor. Primeiro capítulo nós falamos sobre despertamento espiritual e quebrantamento espiritual. No segundo capítulo sobre tocai a trombeta em Sião. E agora no terceiro capítulo estamos falando sobre forjai espadas e lanças. E nós queremos então continuar e nesses minutos que teremos estar compartilhando com você que nos assiste um pouco mais dessa palavra. Os versos que temos usado como versos bases são os versos 9, 10 e 11 do capítulo 3, que diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arados, e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos, vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Amém? O texto declara algumas coisas muito fortes, algumas afirmações muito fortes. O primeiro diz: apregoai guerra santa. Guerra santa. O segundo diz: suscitai os valentes. E a terceira declaração forte desses versos: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. E a outra declaração importante, enfática, diz: diga o fraco, eu sou forte. Amém, queridos? Então você diga aí onde você está: eu sou forte, eu sou forte. Glória a Deus. Temos pensado nessa série de palavras e respondido a uma indagação: de que fala-nos o Senhor através da boca do profeta Joel, quando diz: forjai lanças e espadas. O que o Senhor nos fala? O que Ele nos fala? Nós temos respondido a esta questão, a esta pergunta. Ele fala-nos da preparação para a redenção de Israel e da igreja. Fala-nos da preparação para lidarmos com os acontecimentos relacionados ao dia do Senhor. Fala-nos sobre um viver hoje com os olhos e corações voltados para o dia do Senhor. E fala-nos de uma guerra santa. Explicamos o que é esta guerra santa. Fala-nos das causas de Deus. E agora estamos tratando da
de mais uma resposta a esta indagação, de que fala-nos o Senhor através do profeta quando diz, forjai espadas e lanças. Fala-nos de quem Deus chama para lutar. Fala-nos de quem Deus chama para lutar. E já temos visto, amados, que Deus chama para lutar os homens. Ele chama para lutar a homens de toda a terra, homens de todos os lugares. Deus conta com os homens, Ele está chamando os homens. E por isso que Paulo diz que somos cooperadores de Deus. Mas Deus chama homens para lutar, homens que estejam decididos a lutar. Deus chama homens fortes e valentes, que estejam dispostos a se envolver nessa guerra santa. É bom sempre repetir que essa guerra santa da qual trata a Sagrada Escritura é a guerra do bem, é a guerra transformadora, é a guerra abençoadora de pessoas, de famílias, de cidades e de nações, né? E o Senhor está dizendo, despertem os heróis, o vencedor que está paralisado, aquele homem, aquela mulher forte que está paralisado dentro de você. Ele está dizendo assim, desperta os heróis. Então Deus chama homens fortes e valentes, mas Deus chama homens fortes e valentes espiritualmente, não é? Temos dito que, já ministramos que temos vivido um tempo em que há muita oposição contra a palavra de Deus. Então é importante que o exército de Deus, o povo de Deus, quem está do lado de Deus e quem vai passar para o lado de Deus, eles possam ser pessoas fortes e valentes espiritualmente para enfrentar, para dissipar a oposição à palavra de Deus, a oposição aos princípios e valores de Deus, a oposição ao próprio Deus, a oposição às coisas que Deus instituiu, como a família, como a igreja do Senhor. Dias de oposição contra a igreja é tremendo, mas Deus chama homens com visão de guerra. Amém, queridos? Então fale aí onde você está, visão de guerra. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse tempo que se seguirá. Deus chama homens valentes e fortes espiritualmente com visão de guerra. Deus mandou o profeta Joel, em outras palavras, dizer, acorda, estamos em guerra, desperta, estamos em guerra. Olha e veja, visão de guerra aqui, amados, é visão espiritual. Parece que muitos estão olhando para o mundo e não está percebendo a guerra que já está anunciada pelo Senhor desde sempre. E agora, mais uma vez, pela boca do profeta, ele anuncia essa guerra, esse embate, esse envolvimento. E parece que muitas vezes estamos distraídos, estamos olhando aí a paisagem e não estamos vendo, identificando a guerra. Estamos nessa sociedade, neste mundo em crise, como se estivéssemos num parque, num play, num lugar de divertimento. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus está chamando homens que possam enxergar a guerra, o embate em que estamos envolvidos. E esta visão de guerra, queridos, é visão espiritual. Diga onde você está, visão de guerra. Mais uma vez, visão de guerra. Agora diga mais uma vez, visão espiritual. Visão espiritual, é disso que Deus trata aqui. Visão espiritual. A palavra de Deus dá uma ideia, ela dá uma informação sobre esta visão de guerra, a fim de que possamos identificar a dimensão que essa guerra se dá. É verdade que muitas coisas nós podemos ver com os olhos naturais, mas precisamos ver além com os olhos espirituais, para ver além do que os nossos olhos naturais estão nos mostrando, a extensão, o significado desta guerra, a natureza dessa guerra, trata de uma dimensão espiritual. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele se refere às regiões celestes, para que o povo, a igreja do Senhor, homens e mulheres espirituais, pudessem
ter uma visão, uma percepção espiritual do ambiente em que vivemos. E nós vemos então em Efésios 1:3, quando o Senhor diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoada? Você tem recebido de Deus? Então entenda que você tem recebido de Deus, mesmo nessa dimensão do natural, do físico, do material, mas as bênçãos, ela tem origem, as bênçãos de Deus, a bênção espiritual, ela tem origem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para você entender que esse linguajar, porque possamos entender que a nossa guerra vai muito além do que nós possamos ver com os olhos naturais. Efésios 2:6, o apóstolo vai falando, porque a carta de Paulo aos Efésios é um manual de batalha espiritual, ele vai falando assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Onde você está, meu irmão? Onde você está, minha irmã? Você que ainda não aceitou Jesus, onde você está? Se você não está sentado nos lugares celestiais em Cristo, você precisa hoje tomar uma decisão onde você estiver e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a realidade é esta aqui, que o Filho, a Filha de Deus, está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é, se recebemos Cristo, nós estamos caminhando, vivendo numa dimensão espiritual. E no capítulo 6 de Efésios, verso 13, o apóstolo vai dizer o seguinte, Efésios 2:6, Efésios 6:13, ele vai dizer: até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como você e eu, como vamos chegar à plenitude de Cristo? Se nós não estamos vivendo nessa dimensão que Cristo já está. Então, amados, Deus chama valentes, homens e mulheres, jovens, rapazes e moças, fortes espiritualmente, que tenham visão de guerra, esta visão da qual o apóstolo Paulo fala. Então, estamos tratando de uma guerra santa, de uma batalha espiritual. Guerra espiritual envolve visão espiritual. Guerra espiritual envolve visão de guerra espiritual, queridos. Não podemos ver as coisas como as outras pessoas veem. Não podemos discernir as coisas como as outras pessoas discernem. Mas visão de guerra, ela é uma visão espiritual. E hoje eu quero tratar um pouquinho com você, nos minutos que temos aqui, sobre esta visão de guerra, para que não possamos estar enganados, olhando as coisas deste mundo e não enxergando as coisas segundo a perspectiva espiritual. Em outras palavras, não tendo uma visão espiritual. Filhos e filhas de Deus, não podemos nos igualar àqueles que não têm o conhecimento de Jesus. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo, assentados com Ele, nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição espiritual. Então, visão de guerra, como começa? Visão de guerra começa com o novo nascimento. Eu preciso tratar disso com você, que já é um crente, já é um filho de Deus, já é uma filha de Deus. Nós precisamos tratar desse assunto, porque sem este assunto, o homem está perdido. O novo nascimento, que é o recebimento do Espírito Santo, que se dá no dia quando nós aceitamos Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, para você ter acesso a Deus, você precisa do novo nascimento, de um novo nascimento, de receber Jesus como o Senhor e seu Salvador, porque quando recebemos Jesus, nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, para ter essa visão das coisas espirituais, ter essa visão de guerra, visão espiritual, nós precisamos estar cientes do novo nascimento.
o novo nascimento, repito, é com o recebimento do Espírito Santo. Jesus falando sobre isso, ele disse, conforme o João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus está falando sobre o Espírito Santo. O que ele ia fazer? Ele primeiro ia ser o guia, ele que ia nos orientar. Deixa eu tentar aqui estabelecer uma ilustração para você entender sobre esta missão, este papel do Espírito Santo e como ele vai interferir na nossa visão. Você já fez alguma viagem? Certamente sim. Viagem que tem um guia? Certamente sim. E quando fazemos viagem onde tem um guia, ele nos leva a lugares e começa a nos mostrar os monumentos, as localidades, né, os prédios, não é? E a gente olha para aquilo que ele mostra, se ele não falar, não explicar o sentido daquilo, a nossa visão vai ficar presa só àquilo que nós estamos vendo. Mas quando você vai fazer uma viagem, que você é levado por vigia, pelo guia a um lugar, esse guia turístico, ele vai chegar lá e você desce naquele lugar, ele diz o nome, você sabe o nome e você fica olhando aquilo, mas você só vê aquilo. Mas quando ele diz a história daquele prédio, a história daquele monumento, a história daquela cidade, além de você ver o que esses olhos estão contemplando, você vai tendo a sua visão ampliada, o que você está vendo, a sua experiência ali está fazendo um sentido muito maior. Não é verdade assim que acontece? Então, o Senhor Jesus está dizendo que esse Espírito Santo viria e ele nos guiará, e ele então, ele vai fazer com que nós possamos enxergar além. Então, o seu guia espiritual, você que já tem Jesus, você que já recebeu Jesus, ele é o seu guia. E esse seu guia, ele vai fazer você e eu, vai nos fazer enxergar além do que um homem natural enxerga. E quando o profeta está falando aqui, para que forjar espada e lança, estamos numa guerra santa, ele queria que o povo entendesse que essa guerra não era guerra restrita ao mundo físico somente. O texto vai dizer isso, a profecia vai mostrar isso com abundância de significado e de sentido. Mas ele queria que a nação entendesse o plano, o propósito espiritual de Deus para este mundo, porque ele está falando forjar espada e lança, mas está apontando para o grande dia do Senhor, quando as pessoas, nós estaremos diante do Senhor, todas as nações estarão diante do Senhor. Então, queridos, esta visão espiritual, ela vem com o novo nascimento. Visão de guerra vem com o novo nascimento, mas vem também com o crescimento. Sim, vem com o crescimento. É importante que cresçamos, porque a criança, quando é criança, ela vê de uma maneira, mas à medida que ela vai crescendo, vai se tornando adulta, ela vai enxergando de outra maneira. O apóstolo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 12 e 13, ele vai falar que Deus concedeu um para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, mas ele vai dizer assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que o apóstolo está falando aqui? De crescimento espiritual. Importante estarmos preocupados com isso, crescimento espiritual. Às vezes nós estamos lidando com as coisas deste mundo como se meninos espirituais fôssemos. Mas Deus, ele, pelo seu Espírito, pela vida nova que recebemos, ele quer que cresçamos, que haja um desenvolvimento espiritual. Então, a visão de guerra, Deus está chamando homens fortes e valentes espiritualmente, mas com visão de guerra. Isto envolve então o quê?
envolve o novo nascimento, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o guia, ele vai nos dizer a verdade, ele não vai deixar nós ficarmos presos nos fatos que os olhos naturais veem. Então, envolve também o que? O crescimento espiritual. Visão de criança é diferente da visão do adulto, amém, queridos? Nós não podemos ser crianças espirituais, mas fala também, visão de guerra espiritual, vem com amadurecimento espiritual, Olha que no verso 14 do capítulo 4, diz o que o Paulo diz aqui, para que não mais sejamos como meninos, não mais sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induze ao erro. Então, queridos, nós precisamos deixar de ser meninos. É o homem espiritual maduro, a mulher espiritualmente madura, que vai ter a visão de guerra, vai estar amadurecido e não vai ser levado de um lado para o outro. Vivemos num tempo de profunda confusão, muita confusão, muitas narrativas, muitos eventos, muito fato. Vivemos um tempo em que nós podemos acessar um vídeo e ver coisas do outro lado do mundo, ao vivo, no momento, em tempo real, ouvir e ver. Podemos mandar mensagem para pessoas que estão distantes, podemos conversar com ela numa telinha de um celular. Isso quer dizer o seguinte, que o fluxo de mensagens, de imagem, de narrativa, de comunicação é muito grande. E no meio desse fluxo de mensagem, de narrativas, áudio, vídeo, notícias, vem um espírito de confusão que desvirtua muitos filhos e filhas de Deus do verdadeiro sentido da vida do cristão, porque a nossa luta é uma luta espiritual. O apóstolo vai dizer, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principado, é contra potestades. Nós já sabemos disso. Não estamos falando de uma guerra que envolve questões da terra, questões passageiras, mas estamos falando de uma guerra que envolve valores e questões espirituais, de uma guerra que, em última análise, é a guerra para a salvação de pessoas, é para que as pessoas passem o resto da sua vida na eternidade com Deus, em paz. Então não podemos estar nesse meio de tanta confusão, tendo a visão de meninos, como diz o apóstolo, né? Como meninos agitados de um lado para o outro. Não no que alguém disse, não no que ouviu dizer, mas naquilo que Deus diz, naquilo que o Espírito Santo diz, naquilo que o Espírito Santo nos guia, queridos. Então, a visão de guerra, ela vem com amadurecimento. E esse amadurecimento não é um tempo de igreja, não é um tempo de caminhada da fé. Esse amadurecimento tem a ver com a comunhão, a relação com a palavra, a relação com o Senhor, a submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, queridos, Deus chama homens com visão de guerras, homens valentes e fortes espiritualmente, com visão de guerra. Visão de guerra, então, ela vem com amadurecimento, mas visão de guerra define também o governo espiritual da vida. Sem a visão de guerra, espiritual, o homem vai resolver tudo na força do braço. Presta atenção, meu querido, sem a visão de guerra, o homem vai resolver tudo na força do braço. Ele vai decidir tudo conforme o seu próprio entendimento. Ele vai se tornando um crente cheio de si, cheio de opinião. E vai perdendo a capacidade de ouvir o Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, de falar conforme o Espírito Santo, independente de qualquer situação. Então, queridos, a visão de guerra define o governo espiritual da nossa vida.
o homem espiritual, a mulher espiritual, aquele que está pronto para empunhar a espada e lança espiritual, para entrar na guerra do bem, para se envolver com a guerra do bem, ele precisa da visão espiritual para poder governar a sua vida a partir da dimensão espiritual, não na força do braço, não no que o outro disse, não no que ouviu dizer, não porque foi agradado ou não foi agradado, não ficou triste ou ficou alegre, mas porque é o que Deus diz, é o que o Espírito Santo diz, é o que está na palavra, é o que está desde o Gênesis ao Apocalipse, e desde o Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus está dizendo que Deus está envolvido num grande combate, numa grande guerra, a guerra santa, que é salvar o mundo, que Ele quer que ninguém se perca. E Ele está então chamando homens e mulheres para que passe para o lado dele. De que lado você está? Mas que passe do lado dele. E Deus quer que aqueles que estão do lado dele, eles tenham essa visão de guerra. Eles sejam preparados, eles tenham essa visão espiritual, sejam fortes e valentes espiritualmente, mas tenham essa percepção, esta visão de guerra, porque a visão de guerra define o governo espiritual da vida. A visão de guerra define a direção. Ah, sim, quem não tem a visão de guerra, ele vai andar sempre pelo caminho do natural. Ele vai andar igual todo mundo anda, a maioria anda. Mas o homem e a mulher que ele tem essa visão espiritual de guerra, ele vai andar pelos caminhos espirituais, pelas vias espirituais. Ele vai preferir as táticas, as estratégias, as direções espirituais para a sua vida. Ele não vai se desviar nem para a direita nem pela esquerda. Ele não vai se preocupar se A ou B ficou triste, mas ele vai escolher o caminho do Senhor, porque o homem e a mulher que tem visão espiritual, visão de guerra, ele sabe que há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, querido, Deus está chamando você. Deus está falando comigo, está falando com a igreja do Senhor, que esse tempo é o tempo nosso, é a nossa vez, é a minha vez, é a sua vez como filha de Deus, é a sua vez como homem de Deus, é a nossa vez de nos imbuirmos dessa configuração, dessa estatura espiritual, desse perfil do homem que Deus está chamando para ficar do lado dele, para se envolver na guerra santa. Temos que ser pessoas que tenhamos uma visão de guerra. Visão de guerra define as ações. E eu já estou caminhando para o final, mas deixa eu falar com você um pouquinho mais. A visão de guerra define as nossas ações, o nosso proceder, o nosso agir, o nosso reagir. Eu trago para você como exemplo o que se deu com o profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 6, a partir do verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Estou lendo em 2 Reis capítulo 6, a partir do verso 14. Verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, o servo de Eliseu se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então Eliseu, o homem de Deus, disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O ajudante do profeta, ele olhou aqueles cavalos e cavaleiros que cercaram a cidade. Ele saiu cedo e viu a cidade cercada. Ele voltou, correu falou para o seu profeta. E aquele profeta falou: mas são mais os que estão conosco do que estão com ele. Eu fico imaginando a reação desse jovem. Ele falou assim: o profeta pirou. A cidade está lotada, estamos cercados de carros e cavalos,
E ele está dizendo que são mais os nossos. Ele deve ter olhado, cadê os nossos soldados? Onde estão os nossos carros, os nossos soldados, os nossos lutadores? Ele deve ter olhado e não visto nada. É exatamente isto, que, meu amado, que acontece muitas vezes conosco. Há na dimensão espiritual coisas acontecendo. Uma parte dessas coisas se manifesta no físico, no natural, nós vemos. E nós não discernimos o todo. Nós ficamos olhando por carros e cavalos e que estão cercando a cidade. Diz a palavra, é uma cidade com cavalos e carros cercando a cidade. Só olhamos para isso. E às vezes fazemos a oração errada. Porque estamos sem fé. A falta da visão espiritual, ela rouba a nossa fé. Ela limita a nossa fé. Então disse Eliseu, vou repetir o verso 16, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz a palavra o seguinte, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Para onde você está, meu irmão aí? Você acha que o nosso Deus é outro? Você acha que o nosso Deus mudou? Você acha que agora temos um Deus diferente? Ou o nosso Deus é esse Deus de Eliseu? Mas sabe qual a diferença aqui, meu amado? É que esse homem de Deus, ele tinha uma visão espiritual. Ele era um homem forte e valente espiritualmente, mas ele tinha visão de guerra. E a oração hoje, nossa, a minha oração hoje é: o Senhor abra os nossos olhos. Aí onde você está, você pode fazer assim: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os olhos da minha família. Senhor, abre os olhos da minha igreja. Senhor, abre os olhos dos pastores, dos líderes. Abre os olhos do teu povo. Mas tem que começar por você. Senhor, abre os meus olhos, para que eu tenha essa visão que teve o profeta Eliseu. E diz a palavra que o moço abriu os olhos e viu o que um homem natural não vê. O que você precisa hoje é de estar preparado para, do lado de Deus, no exército de Deus, envolvido com a guerra santa, você poder olhar e ver o que os outros não veem. E ele viu um monte cheio de carros, de cavalos e carros de fogo, aleluia, em redor de Eliseu. E a palavra de Deus vai dizer: e como desceram eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém, queridos? Olha a diferença. Por que Eliseu agiu assim? Porque Eliseu tinha uma visão espiritual, uma visão de guerra. Então ele pôde definir as suas ações. Ele soube o que falar ao seu jovem ajudante. Ele soube como orar. Muitas vezes estamos orando errado, pedindo a Deus as coisas erradas, porque estamos só vendo o natural, os cavalos e os carros naturais. Estamos esquecidos que o anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo, que o ama e o temem. E ficamos orando errado, e falando errado, e, em última palavra, agindo errado. Mas nesse dia, o Senhor está falando pela sua palavra, para que você esteja preparado, para que você
esteja com espadas e lanças, para que você entre na guerra santa, para que você passe para o lado de Deus. Você que é um filho, é filha de Deus, que anda meio distante, é tempo de voltar. Volte para a posição, não abandone a posição, e que você possa estar buscando aí, Deus está falando, a ser um homem forte e valente espiritualmente. Presta atenção nas palavras. Um homem, uma pessoa forte. Primeira coisa, forte. Segundo, valente. Terceiro, espiritualmente. E quarto, com visão de guerra. Que esse seja um dia em que o Espírito Santo possa estar nos saculejando, para que deixemos de ser meninos e meninas espirituais, para que possamos abrir mão do nosso próprio entendimento, para que possamos ver o que a palavra de Deus diz, para que possamos ouvir o que o Espírito Santo está falando, para que possamos ser de fato guiados pelo Espírito Santo. E assim podermos crescer, nascido de novo, em crescimento, amadurecendo para não sermos meninos, governando a nossa vida com a visão de guerra, para não resolvermos as coisas na força do braço. Ter direção, andar pelos caminhos espirituais. E, enfim, agir, ter ações de quem é, de fato, uma pessoa forte, valente, espiritualmente, mas de visão espiritual, para saber agir, para saber falar, para saber se envolver nesta guerra. Você que me ouve agora, que talvez você seja um crente em Jesus Cristo, mas de fato você não tem combatido o bom combate, como disse Paulo, combati o bom combate. Mas hoje, Deus está falando com você, e você está sendo tocado pelo Senhor, e hoje você quer se comprometer, mas hoje você quer também enxergar. Você pode reconhecer, presta atenção, você pode reconhecer aí onde você está, pode reconhecer que você não tem conseguido ver, enxergar, você não tem entendido, mas fale agora com o Senhor. O Espírito Santo vai te iluminar, ele vai trazer entendimento para você, ele vai abrir a sua visão espiritual, amém? Ele vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai poder enxergar, e você vai estar envolvido com o Senhor. Você que ainda não recebeu Jesus, o pessoal do louvor pode vir. Você que ainda não recebeu Jesus, eu quero convidar você a passar para o lado, mudar de lado. Mas pastor, eu estou do lado de Deus. Talvez você esteja enganado. Passe para o lado de Deus agora, aceite Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida. Só está do lado de Deus, só está do lado de Deus quem recebe Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Ele diz, Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o caminho. Faça a sua decisão, aceite a Jesus onde você está. Nós vamos cantar e eu quero, depois do cântico, orar com você. Eu quero orar a oração que fez Eliseu. Senhor, abra os olhos, abra os nossos olhos, que o Senhor possa estar abrindo o céu sobre a sua vida, fazendo chover bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família.
E que a chuva de Deus caia sobre a sua cabeça. A chuva espiritual caia sobre a sua cabeça. E que te dê visão. Visão espiritual. Amém? Vamos cantar. Amém. Faz chover, Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Amém. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Cante aí na sua casa, onde você estiver conosco. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça declare, assim como a corça anseia por águas, como em terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vai com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Glória a Deus. Vamos orar. Onde você estiver. Se você quiser e você puder, põe a mão nos seus olhos. Aí onde você estiver. Eu vou orar com você e por você. Amado Deus, querido Pai. Oh, bendito Espírito Santo que passeia entre nós. Bendito Espírito Santo que faz chover chuvas de bênçãos. Faz chover sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre a vida de cada adolescente, cada jovem que possa estar assistindo a este vídeo. Deus de amor, faz chover. Oh Deus, abra os olhos, peço-te, abra os olhos deste que está assistindo este vídeo, desta mulher, deste homem. Talvez haja pessoas cegas espiritualmente, talvez pessoas só religiosas. Abra os olhos em nome de Jesus, em nome do Senhor. Abra os olhos desta mulher, deste homem. Ô Espírito Santo de Deus, abre os olhos dos ministérios, dos líderes de ministérios, a começar por mim mesmo. Abra os olhos para que possamos ver o que o Senhor está vendo.
enxergar o que o Senhor está fazendo de fato, para que possamos ver os carros e cavalos de fogo em volta da nossa família, carros e cavalos de fogo em volta da tua igreja, carros e cavalos de fogo em volta do nosso bairro, carros e cavalos de fogo em volta do estado do Rio de Janeiro, carros e cavalos de fogo em volta da nação brasileira. Oh Deus, abre os olhos. Oh Espírito Santo, cumpra a sua missão, seja nosso guia. Venha, Espírito Santo, com teu fogo, em nome de Jesus. Abre os olhos, Pai, desta pessoa que está querendo agora, está ansiosa agora por aceitar Jesus em seu coração. O Espírito Santo que convence, traz convencimento. Que muitas pessoas, possam estar recebendo Jesus agora, ou quando assistir este vídeo, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga aí amém na sua casa. Diga glória a Deus. Diga para que eu possa ouvir aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha uma tarde muito abençoada. Essa visão vai abrir. Deus vai nos fazer enxergar muito além. Amém. Até o próximo encontro. Fique na paz do Senhor. Assim como a corça anseia por água, nós precisamos da tua chuva, Senhor. Aleluia. Oh, assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Mais uma vez declara aí na sua casa, assim como a corça, assim como a corça. Se você tem sede, declare a Ele e a chuva virá. Como terra seca precisa da chuva, meu coração, rasga o seu coração, tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover toda sorte de bênçãos, faz chover a cura, a provisão, faz chover, Senhor, faz chover, que a nossa fé seja aumentada, que a cegueira caia, faz chover salvação de almas por toda a terra.
faz chover. Amém. Deus te abençoe.